Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu vim trazer aqui um assunto diferente, né? Bem diferente, na verdade. Um assunto que eu acho que é importante ser abordado, apesar da dificuldade para ser abordado em algumas redes sociais, né? Porque quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que falar em códigos. Porque se a gente fala abertamente, ou o vídeo é cancelado, ou é desmonetizado, ou tem. Até nos comentários, já teve momentos que eu fui colocar meus relatos ali em comentário, e o comentário simplesmente foi apagado. Sumiu. Por quê? Porque tem algumas palavras que não se podem falar, não sei o porquê. Né? Eu acho que é um assunto que deveria ser abordado. Eu acho muito estranho porque que ele é deletado, sabe? Enfim, tem certas palavras que pra mim não tem, sei lá, na minha cabeça não me cabe muito porque que o negócio é apagado, some, sabe? Deveria ser falado sobre isso e não apagado. Porque quando a pessoa tá querendo falar sobre isso, é importante, entendeu? E quando você apaga, você não dá chance para essa pessoa falar. E é um problema quando essa pessoa não pode falar, porque quando ela não fala, ela vai fazer. Então, é complicado isso. Tá, mas vamos lá. Então, eu não vou falar aqui da minha perspectiva profissional, porque eu não tenho gabarito para falar como profissional sobre o assunto. Nunca fiz cursos na área, exatamente. O que eu vou falar é do meu lugar de fala, né? Que é completamente o oposto. Então, assim, também nunca fiz tratamento psicológico nem psiquiátrico, então também não posso falar da dinâmica porque eu não conheço, nunca fui. E é por isso que eu acho importante falar, porque tem gente que não tem ou oportunidade por N situações na vida, ou ali acabar sendo deixado para depois. E a maioria das pessoas que chegam a essa palavrinha que eu gostaria de colocar como título, mas com certeza se eu colocar não vai dar certo. Então essa palavrinha começa com S e termina com Dio. Enfim, a pessoa chega nisso daí, ela já tá no limite. Ela já tá, já não quer falar mais sobre o assunto. Ela já falou demais ou ela já desistiu. Então, cara, ela precisa falar. Primeiro que ela precisa falar. E precisa ser escutada, né? Só escutada pra depois falar assim, pô, é complicado, meu. Não, não. É pra tentar achar uma solução. A pessoa não tá falando com você porque ela quer que você vire e fale, pô, é complicado, meu. Não, ela quer uma solução, entendeu? E aí, esse negócio aí é complicado. Não vai resolver. Não vai. Então, assim, é sobre isso. Então, eu vou falar do meu lugar de fala. Então, com certeza, já deixo aqui claro que esse vídeo não substitui uma consulta, obviamente, né? Porque eles têm mais pra falar do que eu vou falar aqui. Eu vou falar minha experiência, o que aconteceu, o que eu fiz, né? Então, tô dando um relato, vamos dizer assim, tô dando um relato. E o que eu acho, o que eu penso sobre o assunto, tá? Então, assim, eu tenho uma limitação, provavelmente, de conhecimento dentro dessa área. O que eu tô falando é sobre eu. E o que eu vivi. O que eu experienciei aqui. Então, vamos lá. Agora é que vem o desafio. Aonde eu começo? Porque no dia a dia, chega um monte de gente pra conversar. Ah, porque eu tô me sentindo assim, porque eu sei que, eu sei que, eu sei que. E assim, aparentemente me parece, né? Vocês estão matando aí o português, mas enfim. Me parece que eu dou uma ajudinha quando eu falo da minha perspectiva do que aconteceu e tudo mais, né? A pessoa, pelo menos, ou ela se sente mais leve porque descarrega aquilo que ela precisa descarregar. E hoje em dia, me parece que as pessoas não têm muito tempo para poder estar ouvindo aquela pessoa. Tudo é um preço. Então, assim, quando a pessoa ela não tem mais saída, quando ela não tem mais perspectiva e você coloca um preço que ela não pode pagar, ela vai resolver da maneira dela. Então, assim, esses dias eu assisti também um vídeo de uma taróloga, assim, eu achei muito bom o vídeo, não tô criticando, o vídeo foi bom, mas ela falava sobre, se você não vai e faz, se não corre atrás, você não vai ter. Só que, assim, eu acho que o que ela falou é verdade, porém, na pessoa que tem ou depressão a esse ponto, ou tá pensando nessa palavrinha com S, eu continuar correndo atrás, sendo que ela tem ali os problemas e limitações, não vai ajudar. Então, se nesse sentido, eu, pelo menos, acredito que existem pessoas que sim, que elas precisam sair ali daquela mesmice, daquela coisa que está parada, daquela limitação que são colocadas para elas por outras pessoas, mas eu acredito que existem casos, pelo menos quando eu olho para trás, não tô olhando para meu guarda-roupa, tô falando do meu passado, enfim, quando eu olho para trás, houveram momentos em que eu fui obrigada
Obrigada que eu falo porque eu fui colocada dentro daquele contexto. Que eu fui obrigada a parar. Ou a andar num ritmo extremamente lento. E pra mim, que estava acostumada, pra mim... Ai, gente, não liga pro meu português, não. pra eu que era acostumada a correr, né, a fazer as coisas assim, parar foi um baque. Eu sei que muita gente sentiu isso durante a pandemia, mas a minha situação não foi em relação à pandemia. Na verdade, até a pandemia me deixou feliz durante um tempo por causa de um lado sombra meu que estava naquele momento, que depois eu vou falar sobre isso também possivelmente, não sei. Vamos ver que tamanho esse vídeo vai ficar, que já tem 7 minutos eu falando. Eu falo pra caramba e é por isso que eu tô aqui. Cara, eu vou conseguir resumir esse vídeo. Vamos no desafio, bora, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? E assim, vocês olhando pra mim, vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, sério? Você passou por isso? É, alguns não, realmente. Mas outros olham assim, tipo, a que sempre sorri. A que sempre tá bem. Eu não tava. Mas não agora. Vocês me conhecem agora em 2022 pra frente, a maioria, né? Porque foi onde eu abri o canal. Mas antes teve toda uma história. Teve muitas outras coisas. E em nenhum momento eu deixei de ser como eu era. Como eu sou. Eu passo uma energia boa, né? Pelo que as pessoas falam, né? Que bom. Isso é bom. Mas era, às vezes, um pouco de fachada. Lá atrás. E... até tem algumas pessoas que elas chocam, né, quando elas acabam com tudo. Porque, nossa, mas fulano tava ontem bem. Tem gente que não mostra. Tem gente que não mostra. Tem gente que sim, que vai gritar, vai falar que vai fazer, que não sei o que, vai ameaçar, vai arrancar os cabelos, vai tirar os pelos, enfim. Agora tem gente que não. Tem gente que para no portão, ensaia um rosto positivo e sai. Mas na verdade, é só uma máscara. Mas tem gente que são... eu acho que eu trabalharia bem... Vou falar marcas aqui. Eu trabalharia bem pra uma emissora de TV, né? E acho que eu trabalharia bem pra uma emissora de TV aí fazendo umas novelas. Porque, ó, como eu fingia que eu tava maravilhosamente bem. Enfim. Mas era mais assim, sabe? Não era nem pra fingir pras outras pessoas. Era pra mim mesmo, sabe? Tipo assim, você fingir, usar uma personagem, uma máscara pra você andar e continuar fazendo a sua vida, como se você estivesse encarando um personagem, era algo que me fazia me movimentar, me deixava menos na bad, né, vamos dizer assim. Então, eu fingia para as outras pessoas também, porque se as outras pessoas começassem a perguntar, não, eu ia ter que sair do personagem. E eu queria continuar vivendo a minha vida, né? Então, assim, eu fiz durante alguns anos. E aí, vamos lá. Onde a gente vai entrar aqui? Como é que eu vou começar esse assunto? Então, vamos voltar a fita. Lá atrás, em 2015, por aí, 2016, eu olhava para toda a minha trajetória de vida e eu ficava repensando aquele meu ideal que eu queria conquistar na minha vida. E eu não me sentia muito apoiada naquilo que eu estava fazendo. Não que meus pais chegassem para mim e falassem assim, não faça isso, não. Assim, tudo que eu queria, eu tinha que ir sozinha e correr atrás daquilo que eu queria fazer. Não acho isso errado? Não, mas eu estava sentindo ali uma dificuldade para conquistar aquilo que eu queria conquistar. E outras, eu também não queria ser injusta com as outras pessoas. Então, quando chegava alguém com algum problema e tal, eu tentava ser super compreensiva com aquela pessoa e esperar o tempo dela. E esse esperar o tempo dela, para ela se adaptar àquilo que eu estava fazendo, ou para N coisas, é que foi, assim, meu tiro no meu próprio pé. Porque, assim, eu já estava meio que num nível e aquelas outras pessoas em outro nível, mas para o que eu queria fazer eu dependia dessas outras pessoas. Eu não tô falando de uma área só, tô falando de muitas áreas, né? Na verdade, a gente acha que tá na vida sozinho, né, para fazer as coisas, de certa forma você decide sozinho sim, mas você vive em grupo o tempo todo. Mesmo que você trabalhe autônomo, você precisa dos clientes e dos consulentes, senão você não produz. Mesmo que você more sozinho, você precisa dos serviços das pessoas lá de fora, senão você não sobrevive. Mesmo sem sair de casa, você precisa das pessoas lá fora. Então, assim, é complicado. Às vezes você quer fazer as coisas sozinho, mas a verdade é que você vive em grupo o tempo todo. Até mesmo antes de ser concebido, você vive em grupo. Eu sei que vocês não entendem. Então, né, é isso, né? A gente tem
obrigação, vamos dizer assim, de conviver com outras pessoas. O que a gente não tem obrigação é de aceitar, que a gente não tem que aceitar o que aquelas pessoas impõem, colocar um limite até onde vai o latido delas, mentira, o que elas estão falando, né? E em você também, né? Tipo, o limite que você permite, né? Não só botar limites no que você tem que fazer, mas botar limites no que você permite que as pessoas façam com você. E, assim, eu sempre fui uma pessoa, até um certo ponto da minha vida, que era muito compreensiva com as outras pessoas, mas comigo mesma eu me cobrava pra caramba, né? Então, assim, era complicado isso. Então, vamos lá. Me perdi um pouquinho aqui com os latidos, né? Que eu tava na linha de raciocínio. Mas vamos então voltar para o passado. Então, em certo momento da minha vida, lá em 2015, por aí, eu percebi que muita coisa ruim estava acontecendo em várias áreas da minha vida. Tipo assim, ou não iriam para frente, porque relacionamento amoroso, a pessoa estava ali querendo fazer planos com a mãe, com os amigos, mas comigo não tinha. Eu queria ter filhos naquela época, né? Então, assim, virei e falei, isso faz sentido não. Então, naquela época, eu tinha certos planos, que eram vontades, assim, sonhos, vamos dizer assim, desejos, né? E dali eu saí. Resolvi acabar. O meu limite foi nesse momento ali, primeiramente, né? Quando eu senti que a coisa estava desandando, eu comecei a cortar, a finalizar aquilo que parecia ser tóxico para mim, aquilo que estava parecendo que ia virar tóxico para mim. Então, eu sempre fui uma pessoa muito racional, tem muito elemento ar no meu mapa. Então eu sempre racionalizei muito, inclusive os sentimentos. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas, enfim. Então pra mim era muito fácil racionalizar e vestir um personagem. Agora vamos lá. O que acontece? Em certo momento, então, eu vi todas as áreas da minha vida começar a afundar. E eu no meio. Isso tem uma explicação. E eu descobri depois. Mas, naquela época eu não entendia de nada. Eu tinha saído do catolicismo porque algumas coisas para mim não faziam sentido ali. E eu não estava conseguindo as respostas que eu queria naquele momento. E as respostas que eu estava obtendo, para mim, não era aquilo, não estava encaixando. Então, eu peguei e uni isso com situações desagradáveis que eu passei na igreja de injustiça do passado, juntei todo aquele dossiê e falei, não é para mim. Então, dali, eu comecei a acreditar sim que Deus existia, mas eu fazia alguns pedidos para Ele. E eu via, na verdade, cada vez mais a minha vida afundar e afundar e afundar. Então, assim, não tenho nada contra quem é cristão, não tenho nada contra a religião. Cada um veste para si a roupa que mais cabe, vamos dizer assim, que melhor cabe. Então, aquilo que se encaixa para você, maravilhoso, vai funcionar para você. Mas nem todo remédio funciona para o mesmo organismo, né? Para organismos diferentes, quer dizer, nem todo remédio funciona para organismos diferentes. Então, assim, tem gente que se conecta com o cristianismo, maravilhoso, faz muito bem para ele, mas tem gente que está ali e não vê resultado nenhum. É porque a sua conexão provavelmente não é essa, você ainda não encontrou a sua conexão. Mas enfim, tá, então nem tudo tá perdido. Bom, então assim, até aqui eu tô falando meus achismos e eu vou continuar falando meus achismos, tá? Porque é o que eu acredito. Então tô dividindo com vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso de acordo com aquilo que eu vivi. Então assim, se vocês tiverem experiências diferentes, se quiserem deixar nos comentários, fica à vontade. Então, assim, o que acontece? Então, assim, você olhar para tudo, né? A gente, quando é criança, a gente tem aquela mania de fazer planos para o futuro. E alguns você quer muito que aquilo realize. Você não sabe, às vezes, nem por quê. Eu acredito em vidas passadas. E eu acredito muito. Na verdade, parece que a minha vida toda foi pautada de um ponto em diante em descobrir coisas sobre não só o passado dessa vida, mas o passado de outras também. Né? Então, assim, coisas sendo jogadas, tanto para o meu bem quanto para o meu mal dentro da minha cabeça. Eu não sei se eu entro nesse âmbito, porque senão isso aí vai virar, vídeo para outra parte. Não sei se eu vou dividir em duas partes esse vídeo, eu não sei. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Em certo momento, quando você vê que tudo está desandando, as pessoas ao seu redor estão extremamente caóticas, você quer fugir para um lugar e você não consegue fugir, porque em todos os lugares você vai fugir. Aquele caos te acompanha, de certa forma, de forma diferente, mas te acompanha. Aí é um problema, aí que mora um problema, porque a maioria das pessoas, elas ficam sempre naquela esperança de que aquilo vai resolver. E aquilo não vai resolver. Ah, mas aí eu vou pegar e vou me mudar, eu vou para outro lugar e de repente o caos te acompanha.
e aí começa tudo de novo, pessoas diferentes, enfim. E é sobre isso. Existe sim uma possibilidade de você fazer uma mudança de casa e o caos ficar naquela casa, porque a coisa não era com você, a coisa era com o ambiente, era com as pessoas próximas, mas existem certas pessoas que o problema anda com você. E às vezes nem é você o problema. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você tá com uns padrões ali bem tóxicos e bem ruins que às vezes você também é um problema. Mas às vezes é que anda com você, está com você. E aí tem gente que fala assim, ah, mas eu tô tomando remédio, já tomei remédio tal, 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 agora tem que ver um que funciona melhor. Será que o problema tá no físico mesmo? Às vezes sim, às vezes não. Então vamos lá. Aonde eu quero chegar? Vou contar minha história primeiro, então, né? Então, em certo momento, eu via tudo ruir. Eu estava num trabalho extremamente tóxico, eu trabalhava numa escola em que todos os funcionários tinham ali uma pinima comigo que eu não sei, eu sei, mas não sei, eu prefiro não falar muito sobre isso, que eu não tenho provas, sabe? Mas eu acho que eu sei exatamente o porquê. E é um porquê muito besta. Eu acho que uma dessas coisas pode ter a ver com a minha idade, que eu era muito mais nova do que todas elas ali. E talvez vocês senhoras frustradas, não sei, enfim. Eu sei que dali começou a situação, né? E aí eu comecei a avacalhar também, né? Porque quando a gente tá com um problema, a gente acaba. Parece que a gente está se arrastando para ir resolver aquela situação, para ir tentar manter a sua vida, tentar fluir, né, como uma pessoa normal, né? Só que o peso que você está levando é muito maior, porque você está levando um peso maior, só que você não sabe de onde que tá. Enfim, então, eu tentava. Eu ia para aquela escola e eu ficava lá. E aí eu via tudo aquilo acontecer. Às vezes até por trás, mas você acabava pegando aqui uma coisa ali, outra aqui, ou outro vinha te contar, olha só, para criar mesmo ali um circo pegando fogo. Não era para te avisar, para te alertar, era para te avisar para você ir tirar satisfação ou fazer alguma coisa, porque queria ver o circo pegar fogo, porque parece que essas pessoas elas estavam numa rotina tão cansativa para elas, que em vez de elas quererem fazer algo diferente ali, para trazer uma diversão, não. A diversão delas era causar o caos mesmo. Para outras pessoas se divertir com uma coisa diferente, né? Em cima do caos daquela pessoa. Enfim, então, ali eu pedi para mudar. Mudei para uma outra escola, mas só que eu acho que esse um ano que eu passei foi o suficiente para deixar a minha cabeça desnorteada, porque não era só uma área da minha vida, eram todas as áreas da minha vida. E aí eu mudei, e mudei, e mudei. Fui para 4 escolas diferentes, mas eu sempre tinha ali uma certa mania de perseguição. Porque ficou guardado, entranhado isso no meu psicológico. E aí, para onde eu ia, era mais problema. Ou eram situações que não se resolviam, coisas que eu queria que crescesse e não crescia. Então, em certo momento, eu falei assim, já cansei. Era problema em casa, buzinação no ouvido, que era criada, às vezes, porque aquelas pessoas que estavam na minha casa também estavam com problemas. Enfim. E aí eu ia pra escola, problema com criança, com adolescente, né? Porque era segundo segmento. Mas mais ainda com aquele bullying, né? Invisível, entre aspas, né? Porque não era uma coisa que era muito visível, assim. Como é que eu vou dizer? Não era filmado, não tinha muita gente que via, era aquele grupinho ali. E aí depois eu mudei de escola, mas aí eu levei isso comigo, e levei pra outra, e levei pra outra. E enquanto eu fui mudando, as outras áreas já estavam fundadas, praticamente. Eu terminei meu namoro porque eu não estava sentindo satisfeita ali. Não tinha... E não era satisfação no sentido carnal, era sempre satisfação no sentido construtivo da coisa. E eu não estava vendo perspectiva futura para aquilo que eu desejava. Então ali, isso se aplica também, não só nessa parte do relacionamento, mas nessa parte do trabalho também, que era um lugar que eu nem queria ter ido, na verdade. Eu fui mais na pilha mesmo, porque todo mundo falava que era uma coisa boa se eu fizesse concurso e passasse, né? Se eu tivesse um cargo efetivo. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Em questão de financeiro, não vi grande coisa, até porque era estágio probatório, né? Estágio probatório, enfim. E não recebe muito. E ainda ia demorar bastante, né? Para as coisas melhorarem ali. E era um emprego que eu odiava. Mas, né, aquele negócio, todo mundo tá falando que é bom, então vai ficar bom. E aí você se força naquilo que não é pra você. E aí o que acontece? Aconteceu depois.
todo dia pra mim era como se eu estivesse indo pra... Vou fazer uma comparação aqui. Era como se eu estivesse indo pra senzala, vamos dizer assim. E aí eu ia, aquele negócio de novo, e de novo, e de novo, e aquele ciclo de bosta. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Enfim, e nada mudava. Até que eu cheguei num ponto que eu virei e falei assim, eu não quero mais. Só que eu percebendo que eu ia fazer uma besteira, eu não fui direto fazer a besteira. Eu procurei primeiro um lugar de saúde, uma clínica da família. E ali eu cheguei pra mulher atendente e falei assim, eu vou me matar. Foi bem assim. Falei assim, eu vou me matar, então eu quero saber se tem psicólogo aqui pra mim, porque eu tô precisando. Aí a mulher virou pra mim e falou assim, não, você tem que passar primeiro pelo clínico geral. Aí eu virei e falei assim, tá, tem quando? Daqui a 2 meses. Tem que agendar. Falei pra ela, não vou esperar 2 meses nem. Entendeu? Aí eu virei e falei, tem nada mais rápido aí pra mim, não? Aí ela virou e falou, tem um livrinho de urgência. Aí me pegou o livrinho lá, eu ia assinar, eu olhei assim, vi que tava no número, sei lá, 40 e poucos, uma parada assim. Aí eu olhei assim, tava só com um okzinho assim, até o 8, se eu não me engano. Aí eu virei e falei assim, como é que funciona? Aí ela virou e falou, toda vez que dá um encaixe, a gente chama essas pessoas aqui. Eu falei, tá no 8 mesmo? Quantas pessoas chama por semana? Ela falou o número lá. Eu falei assim, não, desse jeito vai demorar 2 meses também. Não, não quero isso não, quero uma coisa mais rápida, muito mais rápido se eu pegar e me jogar na frente de um trem, por exemplo. Aí ela falou, ah, tá, mas é assim que funciona, tem que botar seu nome aqui nesse caderninho de urgência. Eu falei, ah, tá, deixa aí então meu nome, vamos ver o que vai rolar aqui pro futuro. E provavelmente vocês não vão conseguir contato comigo não, tá? Nessa hora aí, eu achava assim, tipo, pelo menos na minha cabeça, a pessoa falando um negócio desse, pelo menos eu puxo assunto com aquela pessoa mais um pouco, sabe? Tipo, ninguém me impediu. E eu falei assim, provavelmente vocês não vão conseguir contato comigo mais não. E eu saí, e ninguém veio atrás de mim, sabe? Tipo, então, cara, tem muita gente que vira e fala assim, ah, mas você tá mal, você procura ajuda. Só que se você procura ajuda no público, é isso que você recebe. Ou recebi, né, no caso. Não sei se todo lugar é assim, posso estar generalizando. Mas, ou você vai no particular, mas você não tem dinheiro para ir no particular. Então você precisa no público e é isso aí que você recebe. Então, faz sentido você virar e falar, procura ajuda? A pessoa tem que procurar ajuda num amigo, né? Numa pessoa próxima. Porque se for procurar num órgão, não vai ter. Até hoje eu não recebi essa ligação. Será que não chegou o número 30 e pouco, 40 e pouco, sei lá, que tava lá naquela época? Eu não sei não, hein? Eu acho que alguma coisa aconteceu. Que até hoje eu não recebi essa ligação. Ninguém veio no meu endereço, vocês têm endereço, né? Ninguém veio no meu endereço conversar comigo, ver o que aconteceu, não. Mas enfim, eu ri pra não chorar, né? Mas tá. Então dali eu saí, fiquei mais um tempo assim, me agarrando e tal, nas coisas, até que chegou um dia que eu virei e falei assim, e eu ficava desenhando, esquematizando. Se eu pular aqui, o trem vier, né? Então assim, eu fazia uns esquemas muito mirabolantes, assim, desenhando e tal, fazia aquele negocinho assim com o bloquinho pra ir andando, enfim. Depois eu joguei isso fora. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, é hoje. E aí eu fui até lá naquela passarela. Aí eu olhei lá de cima, só que na minha cabeça ficava vindo meus animais. Que naquela época eu já tinha alguns cachorros e alguns gatos. Não todos esses que tem hoje, mas eu já tinha alguns. E aí eu falava assim, pô, mas aí se eu fizer isso, o que vai acontecer com eles, sabe? Tipo, minha mãe, ela não vai querer ficar com eles, ela não é igual a mim. O que eu vou fazer, né? Porque era inferno o dia inteiro. Era na escola, eu chegava em casa, era minha mãe reclamando, ela recém tinha separado, então tudo que ela reclamava com meu pai, ela passou a reclamar comigo. Mas ela também estava sob efeito de energias e eu vou chegar lá. Nisso, tá? Calma aí. Calma que tem história. Enfim. E aí tá. Depois disso daí, eu cheguei lá e falei assim, é hoje. Só que ficava passando essas cenas deles na minha cabeça e ficava preocupada com eles, né? Tipo, como eles vão ficar? Será que eles vão ficar bem? Eu acho que não. Acho que não, porque ela não vai dar a mesma atenção que eu dou, não sei o que e tal. E aí eu, no dia anterior, e aí é que entra a parte da espiritualidade, tá? Calma aí. O que acontece? No dia anterior, eu tinha arrumado a mesa. Então eu peguei todos aqueles documentos que estavam ali em cima da mesa, espalhados, e eu botei dentro de cada lugar. Só que aí alguns depois eu ia guardar, então eu botei tudo dentro da mochila, que era uma mochilinha de lado que eu usava. E aí eu olhei assim, aí eu virei e falei, não, melhor eu tirar mais um inferno da minha vida. E aí eu vejo se eu consigo um empréstimo,
E aí eu vou usando esse empréstimo para ir dando conta das rações, dos cuidados com os animais, e depois eu volto aqui, quando não tiver mais jeito, quando não tiver mais saída. Então eu vou exonerar e vou pedir um empréstimo. E aí eu fico viva mais um tempo, vejo se de repente eu consigo alguém para eles. Vamos ver que a gente consegue até lá. E aí então eu tomei uma outra decisão. E essa parte é difícil de falar, porque foi uma coisa colocada atrás da outra. Como se fosse assim para me mostrar que eu não estava sozinha. Porque dali eu peguei e eu entrei naquele trem. Banana agora. Enfim, tá. Aí eu entrei naquele trem. Em vez de ter pulado na frente dele, né, eu decidi pegar aquele trem e ir até a prefeitura e exonerar. E aí eu fui até a prefeitura. Já era de tardinha, assim, que aí eu atendi o telefone. Tinha acabado de assinar a exoneração. E aí eu atendi o telefone no meu celular, que tinha me ligado. E aí o homem virou e falou assim: você fez um concurso há 3 anos atrás. Você ainda está interessada? É para agente de pesquisa e mapeamento. Aí eu virei e falei assim, talvez, em vez do empréstimo, eu entro nessa vaga e fico o tempo que dá, até o povo começar a me perseguir de novo. Então eu tinha isso na minha cabeça, isso ficou na minha cabeça, vão me perseguir de novo, sabe? Mas é porque a perseguição, ela não era só no físico, não era uma coisa física exatamente. Então eu sentia aquela energia de querer fazer mal a mim, mas eu não sabia de onde que vinha, porque eu não tinha esse olhar espiritual, sabe? Eu não tinha essa mentalidade para isso. Então dali eu peguei, aí falei para ele, quero sim. Essa é para trabalhar aqui no centro da cidade, não sei o que. Me falou a localidade, aí eu fiz mais ou menos as contas. Falei assim, pô, minha mãe já reclama tanto, vai reclamar mais ainda, porque vão ser 8 horas de trabalho, mais 2 de vinda de trem, 2 de ida de trem. Então, se junta tudo, vai dar 12 horas que eu vou ficar fora de casa praticamente, né? Então, assim, não sei, cara, não sei. Mas vamos ver, se não der, eu já tenho a outra saída, que não é saída, né? Que é o ponto final aqui, que é um negócio que não é muito legal. Enfim, aí tá, nisso eu decidi ir pegar essa oportunidade. E aí eu entrei no metrô e fui até lá. Mas pensando assim, né, tipo, eu não vou ficar pra sempre, eu já sei que eu não vou, vai ter uma hora que eu vou ter que ir pra lá, fazer o que eu ia fazer hoje. Mas de repente eu pego esse, depois eu pego o empréstimo, e aí eu prorrogo um pouco mais, porque isso vai ser bom pros meus animais. Então eu nunca pensava se isso ia ser bom pra mim, porque pra mim eu tinha finalizado ali. Eu pensava se isso ia ser bom pra eles. Então, assim, isso é importante. Por que eu tô contando isso? Isso é muito importante, tá? É um ponto muito importante. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Fui até lá, cheguei lá, sentei, aguardei. Aí me chamou pra gente assinar o contrato, né? E aí toca o telefone. E o mais engraçado, o mais estranho de tudo, nisso tudo, foi que a vice-presidente, né, na época, do de Campo Grande, que era onde eu ia trabalhar, que é mais perto, ela ligou para pedir mais uma pessoa para a gente pesquisa e mapeamento. E tinha mais, aquele dia era o último dia, ia caducar, eu era a última a ser chamada. Eu era a última a ser chamada. E se eu não tivesse ali, quando me ligou, provavelmente eu não ia conseguir chegar a tempo. Então eu estava no lugar certo. Tá, daí eu fui até lá, aconteceu isso tudo, e ela virou e falou assim, mas não sei se vai dar tempo de chamar outra pessoa, que não sei o quê. Porque o rapaz que tá aqui, ele vai trabalhar de secretário escolar. Que é o mesmo cargo que eu tava trabalhando antes. Só que não era o mesmo... O meu era da prefeitura, o dele era, acho que federal, uma coisa assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, é melhor pra você ir pra Campo Grande? Eu falei, 15 minutos da minha casa. O que aconteceu? Eu voltei à noite, eu passei ali, e eu olhei pra aquele lugar, e olhei assim até a lua, virei... Sabe quando você vira e fala assim, cara, era pra ser tudo diferente? Era pra não ter aquilo não era pra ter acontecido. Mas por causa dos meus animais, eu não fiz. Mas ali eu não tava bem ainda, né? A coisa não foi tratada. Por mais que... Mas ali me deu uma perspectiva da situação. É como se uma peça tivesse encaixado
atrás de uma peça quando eu tomei uma decisão diferente, que foi não acabar com tudo. Então eu sempre gosto de contar essa história, eu conto pra todo mundo que fala sobre isso no WhatsApp. Chega pra mim falando sobre esse assunto, eu já solto esse assunto aí. Eu encho de áudio, conto todas as histórias da minha vida. Parece até pescador, só que as histórias são reais. Mas enfim. Então assim, essa é a parte envolvendo o acabar com tudo que aconteceu da primeira vez, que isso aconteceu de novo um pouco mais tarde. Mas isso foi num momento de terror emocional, vamos dizer assim, que aconteceu pela segunda vez. Mas ali já estava começando as coisas a se encaixar. Eu já estava começando a definir o que estava acontecendo. Porque até então eu era uma pessoa extremamente, muito cética, acreditava ainda na existência de Deus, mas não acreditava que ele fazia nada pela gente. Porque eu não tinha encontrado ainda a deusa certa, vamos dizer assim, né? Então, para cada um, repetindo, não vai ser o mesmo. É aquele que você consegue se conectar, aquele que você sente reciprocidade ali, pelo menos algum tipo de contato, você sente aquele cuidado, né? Então, assim, eu acho isso muito importante, porque nem todo mundo vai ser que nem eu, vai chegar, vai se conectar bem com a deusa Hecate. Enfim, então ali, tá, beleza. Depois disso, eu tive uma série de problemas. Mas uma série, parecia que aonde eu tava o problema aparecia. Meio que eu fui atropelada voltando do trabalho. Teve uma situação para pedir indenização e perderam meus documentos no fórum. Os documentos é o relato da testemunha, na verdade, no fórum. Teve situações ali que eu resolvi deixar pra lá, sabe? Sabe que você já tá no limite? Então, é sobre isso. Eu falo sobre isso muito com quem fala sobre isso. Sobre a palavrinha com essa que não pode falar aqui. Não deixa ficar no limite. Que o limite, já fala, é o limite. Se você escorregar, você cai do penhasco. É basicamente isso. E às vezes você tá até pensando em desistir do penhasco. Mas enfim, é sobre isso. Não deixa chegar no limite. Você sente que tá caminhando para o limite e você precisa pensar na sua solução. E tem gente que não consegue pensar na solução. Então, dividir é importante. A gente vê muito por aí as pessoas falando assim, mas não fica contando dos seus problemas. Depende. Se os seus problemas já estão num nível que estão te consumindo e que vão acabar com você, vai dar no mesmo. Você dividir ou você não dividir. Se fulaninho não acabar com você, você mesmo vai acabar com você. Então, assim, se você não falar, se você não pôr pra fora, e você não tiver animais, eu sabe, sei lá, o que pode segurar, né, que seja tão importante pra vocês quanto a própria vida ou até mais. Porque pra mim, eles sempre foram, assim, mais importantes até do que eu. Hoje em dia eu me amo mais. Mas não quer dizer que eles também tenham perdido a importância, não. É como se fizesse parte de mim até. Enfim, então, o que acontece? Se você não tem um motivo externo para continuar vivendo, e você tá nessa, é muito capaz de você fazer uma besteira e depois que fez já não tem mais como se arrepender, né? Enfim. E aí eu vejo muita gente, né, tão mal porque não sei quem largou ela, porque não sei quem fez, e pensando em fazer besteira por causa de homem, ou vice-versa, ou pensando em fazer besteira porque o dinheiro não tá entrando. Mas você tá passando fome? Tem dependente? Beleza, se você ainda tá passando fome e você tem dependente, então se você se for, até vai ter uma indenizaçãozinha ali. Mas a longo prazo, quem vai sustentar eles? Se já tá ruim com você, imagina sem você, né? Enfim, então é sobre isso. É sobre pensar nos arredores. É porque assim, quando a pessoa vai chegando no limite, ela não pensa nos arredores, ela pensa só em acabar com tudo. E muita gente não mostra. Veste o personagem. Então, assim, eu hoje, eu não sinto a mesma intensidade que... Eu não vou cuspir pro alto pra não cair na testa, né? Mas eu não sinto mais a mesma intensidade que eu sentia naquela época. Mas houveram muitas coisas sendo resolvidas de lá pra cá até aqui. Então, assim, sobre isso. O que acontece é o seguinte. Na minha perspectiva, hoje em dia, analisando tudo isso, e mais outras coisas que eu não falei aqui, que esse vídeo já tá enorme, mas existe uma situação de obsessão extremamente forte que me envolveu. E depois daquilo ali, porque eu não era uma pessoa... Normalmente católicos têm muito disso, né? Não sei se todo mundo, mas, né? Nunca é bom generalizar. Mas católico, evangélico tem muito disso, né? De não prestar atenção nos seus sonhos. Quando eu comecei a prestar atenção nos meus sonhos, eu virei e falei assim, cara, tem alguma coisa errada.
Não só nos meus sonhos, porque começou a aparecer na vida real. Né? Comecei a ver umas coisas esquisitas. Pô, que negócio é aquele? Não, é coisa da minha cabeça. Né? Você tá ali quase acabando com a própria vida, mas você vê um negócio que é coisa da sua cabeça. Então teve toda essa questão da obsessão que eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a ver que tinha coisas que atrapalhavam o meu dia a dia com os meus animais até. Eu acredito que por conta da situação eles te seguram, né? Então assim, se eles te seguram, eu preciso tirar eles de você. Então, vamos lá, né? Vamos mexer com a cabeça de fulaninho de cá, que mora aqui perto, para ele começar a botar ali problema para você. Vamos mexer com a cabeça de fulaninho daqui, para colocar problema aqui para você. Então, assim, eu senti que muitas pessoas que eram fracas espiritualmente, não que elas eram, né, são, mas elas estavam, né, na época, eu não sei agora. Mas, enfim, que elas foram movimentadas por essas energias também como fantoches para poder me desestabilizar. Porque o interessante era me fazer eu me sentir incapaz e voltar ao trem. Então, assim, tem coisa que você vai... Vamos resumir, né? Assim, onde eu quero chegar com isso? Eu vi até a postagem de um amigo meu falando sobre isso. Eu tomo remédio tal, mas eu continuo com depressão. Talvez o seu problema não seja físico, não seja alguma substância, não seja algo que você precisa de tratamento físico, entendeu? Pode ser mental, no sentido psicológico de pensar, né? De ficar pensando em alguma situação específica, preocupado, e aquilo ali tá atrapalhando e causando depressão. É um psicólogo, né? Não um psiquiatra que você precisa. Mas pode ser nenhum dos dois, pode ser um emocional, por exemplo, você perdeu alguém e aquele alguém não vai voltar. Não adianta ser no psicólogo. Você vai desabafar, vai adiantar nesse sentido, né? Você vai jogar pra fora a dor, vai jogar pra fora e você vai sentir um pouco mais leve, mas amanhã você já tá sentindo de novo. Então você vai ter que ir todo dia no psicólogo. Nesse caso, do emocional, é aquela questão de você achar prazer em outras coisas e lembrar que a vida ela é passageira. E você também vai uma hora, então é como uma resistência. Você vai encontrar com aquela pessoa de novo, de certa forma, ou com a energia daquela pessoa, ou em outra vida, ou depois do desencarne. Mas você acabar com tudo antes da sua experiência, não vale a pena. Por quê? Não vale a pena? Porque tem experiência para você passar, e aquela pessoa não precisava passar. E não, é como se aquela pessoa tivesse viajado, tá entendendo? Aquela pessoa, ela viajou para algum lugar. Então você tá distante daquela pessoa, mas eu tenho apego, eu quero ir atrás daquela pessoa. Eu tô falando porque eu passei por isso também, tá? Eu perdi um cachorro que pra mim era super importante. Então, mas era só um cachorro, pra você pra mim não. Então, assim, o que importa é o que eu sinto. Se você não sente o mesmo pelo seu cachorro, é contigo. Nem todo mundo é igual. Na verdade, todo mundo é diferente, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, eu perdi, né, ele. Por que você não vai atrás dele? Porque não é o momento. Mas uma hora eu vou. E eu não preciso adiantar essa minha ida para esse outro país, para esse outro lugar que tá fora desse plano. Porque se eu não fui, é porque eu tenho algo a fazer. Talvez não por mim, mas por outra pessoa. Às vezes por mim também, né? Eu acredito que todos nós somos com a energia, né? Não sei se alguém já fez essa comparação, porque às vezes eu falo uma coisa assim e fulano vira e fala assim pra mim. Mas não sei quem já falou. Então, assim, é muito engraçado. Eu não vi fulano falar assim, mas enfim. Me dá a sensação de que a gente é tipo umas mídias. Nosso computador é o nosso cérebro. Então, essa energia, depois que o nosso computador queima, tá ali arquivado no HD, que é outro lugar, né? E aí aquela energia, ela é passada para um outro computador, sabe? Por quê? Porque se fosse assim, a gente não ia lembrar, tem gente que não lembra, né? Mas a gente não ia acabar lembrando ou trazendo de volta arquivos acásticos, né? Que falam, né? Tipo, cenas de vidas passadas. E a gente traz, então a gente tem conexão com essa outra vida, mas o nosso cérebro não tem. Então o que é que tem? É a mídia que tá dentro, né? A energia que tá dentro da gente, que se conecta. Então, pelo menos é isso que eu acredito, né? Até certo ponto. Eu sou uma pessoa que eu li algumas coisas, né? Já estudei algumas coisas, mas eu prefiro pensar pela minha própria cabeça. Eu prefiro analisar o meu contexto de vida, o que eu vi, o que eu presenciei, o que eu passei. Porque eu sou uma pessoa que eu acho difícil acreditar. Eu acredito desacreditando, sabe? É mais ou menos assim. Então, assim, eu acredito que é possível. Mas será que realmente aconteceu aquilo? Né? Então, assim, eu acredito que as outras pessoas são assim em relação a mim também. E eu não acho nada de errado nisso, pelo contrário. Né? Porque se a gente acreditar em tudo, a gente acaba dando ali o dinheiro para aquela pessoa que tá falando que
fez e aconteceu, mas na verdade ela só inventou ou pegou a história de alguém para si. Né? Então, assim, é complicado. Então eu prefiro ser assim, acreditar desacreditando, o que serve pra mim eu pego, o que não serve pra mim eu solto. E isso eu faço em todas as leituras também. E falo pra vocês fazerem também, porque é muito bom. Enfim, é a filtragem, né? Do que serve e do que não serve. Então tá. Então pra mim são 4 coisas primordiais. Pra mim, tá? Minha opinião. Não é certeza absoluta não, tá? Mas de acordo com o que eu passei. São 4 coisas primordiais que você precisa ter para que você consiga estabilizar a depressão ali, ou então até melhorar daquilo, ou essa questão com a palavrinha do S, conseguir tirar da sua cabeça, né? O cuidado físico, né? Porque muitas vezes tem depressão que está sendo associada a questões físicas mesmo, de alimentação, de hormônio, de outras coisas assim. Então, físico, que às vezes o remédio vai te ajudar. O mental, que é essa questão do que a gente está pensando, raciocinando sobre a nossa vida, lembrando, né? Enfim, e não consegue achar uma saída, uma solução, e às vezes o psicólogo vai te ajudar. E pode ser que às vezes as duas coisas, né? Mental e físico. O terceiro seria o emocional, que muitas vezes é a porta de entrada para as energias pesadas. É ali que é o negócio que eles gostam, quando você chega no ponto emocional, que é você lembrar, você sentir que aquilo tudo não vale mais nada. E não é uma questão física mais, né? Não é uma coisa que você tomando um remedinho vai passar. Você até consegue se dopar, né? Mas resolver você não resolve. Você adormece. E aí no momento que esse remédio não fizer mais efeito é um problema. Ou no momento que você esquecer esse remédio é um problema. Então, assim, são coisas que se complementam, eu acho, né? E o quarto e último é o espiritual. Por quê? Porque às vezes começa no espiritual e todos os outros vão desandar. Por quê? Vamos lá, agora a origem da situação. O que aconteceu comigo? Lá atrás, uma pessoa fez um trabalho para me destruir. Eu não sabia disso, logicamente, eu não vi, não fui lá. Mas eu recebi várias informações em sonho. Então, meu canal mediúnico principal, ali aberto naquele momento, foi através de sonhos. Depois as coisas foram se encaixando mais, porque eu estava vendo meus animais adoecendo demais. Que também é uma coisa que é para se atentar, né? Os filhos estão adoecendo muito, a casa está quebrando. Claro que uma coisa ou outra isolada é normal, ou até duas, mas assim, várias coisas ao mesmo tempo. Tem alguma coisa ali. Tipo, começa um vazamento, tudo junto, começa um vazamento no seu teto, o cano da frente quebra, o cachorro fica ali com uma coceira, em que não cura com nada, aí tem que fazer exame pra isso, exame pra aquilo, enfim. O que mais? Eletrodoméstico queima, seu chuveiro queima, a fiação fica com problema. Então, assim, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E você tendo sonhos estranhos em que um homem fala pra você, desencarne e fica comigo. Ou então faça as coisas que eu te dou tudo. Né? Enfim, entra na bizarrice ali. Tem toda uma história. Tem toda uma história. Vou entrar nisso não, que isso aí é da papo pra manga aí. Enfim. Então, assim, você pega certas situações. Então, assim, eu peguei essas situações, né? E aí eu falei, eu preciso de uma outra coisa, porque eu não tenho muito dinheiro mais, né? Então eu preciso de algo que me ajude também nessa questão energética e espiritual. Porque à altura do campeonato, alguém me falou isso. Quem me falou? Não faço a mínima ideia. Então, não lembro. Mas alguém me falou isso. E aí eu fui buscar ali na magia, né, e tal, alguma coisa para cura. Acabou que era tão estranho isso, porque é como se a espiritualidade ela realmente quisesse me colocar para resolver aquele problema ali e tá, enfim, porque desde ali daquela situação já do trem, né, das coisas acontecendo ali uma atrás da outra, enfim. E aí foi que eu comecei a ler coisas ali sobre magia de cura e tal, tentar aplicar, mas assim, parece que eu sempre era indicada para questões de quebra de demanda, de desobsessão, de banimento, né? A parte que utiliza essa cor mais negra da vela, né? Vamos dizer assim, proteção, enfim. E depois eu resolvi fazer ali um ritual para saber quem era minha deusa mãe. Depois disso ela não me largou mais. Eu comecei a sonhar com pessoas, né? Ela não utilizava, ela aparecia ali no sonho, não, era pessoas que apareciam, mas dava para perceber que aquela pessoa não era aquela pessoa.
Mas ali, pela questão, tinha um cão preto junto, tava numa encruzilhada. Sabe aquela coisa, você pega assim e você vira e fala, ah... Então, assim, parecia muito, assim, uma energia de Hecate querendo me mostrar alguma coisa. E isso começou e continuou e vai. E quando eu pergunto, parece que eu sonho, vem as respostas. Então, assim, com o passar do tempo, eu me senti abraçada por essa parte espiritual. E nem foi pelos seres humanos. Os seres humanos, nossa, aconteceu, foi outra coisa. Ai, gente, seres humanos, na verdade, foi o contrário. Em 2019, eu tava tão revoltada, mas tão revoltada, que esse negócio aí até dá papo para outro vídeo até também, né? Que eu... Rolou uma parada que foi exatamente a questão ali do terror emocional que eu falei antes. Sempre acontecia uma coisa quando eu saía de casa. Sempre que eu saía de casa tinha um acidente que acontecia, uma coisinha esquisita aqui, uma outra aqui. Como que isso veio acontecer? Nossa, tinha 1% de chance disso acontecer, que não sei o quê. Enfim, e aí teve um certo momento que eu saí de casa para ir resolver uma coisa, teve uma briga colossal de cachorros meus aqui. E eu cheguei, olhei, eu vi a porta aberta, como a porta tá aberta, eram coisas assim. Depois dali, eu nunca mais saí de casa. Eu não conseguia mais, né? Eu arrumei um jeito de ficar, com ajuda, óbvio, até que o problema fosse sanado. Porque não podia ficar assim. Eu não podia sair de casa. Sair de casa sempre tinha uma surpresa, era uma coisa diferente. E quando eu tava em casa era uma paz. Era um negócio completamente diferente, né? E ali, nesse dia também, eu vi uma coisa bem estranha, né? No dia da briga, né? Teve ali uma manifestação bem esquisita também, tá? Enfim, mas tá. E ali eu pensei de novo em acabar com tudo. Por quê? Porque nesse momento que aconteceu isso, né? Fez um auê, né? Obviamente, veio todo mundo ver. E aí começou a falar que eu não dava comida. O outro a falar que eu não fazia isso, que eu não fazia aquilo. E eu mesma comecei a falar assim, eu acho que eu não faço não. Mas eu olhando pra comida na copa ali, que eu tinha deixado, inclusive, aberta, né? E eu virei e falei, mas não é. Mas deve ser alguma coisa, né? Eu devo ter um problema, eu devo ser um problema, eu não sei o quê, eu não sei o que. Então, assim, nesse momento eu virei e falei assim, eu acho que é melhor eu ir embora. Bateu de novo. E eu liguei pra minha tia e eu virei e falei que eu ia fazer, que meu corpo ia estar no quarto. E que não tinha problema, porque eu ia tentar colocar no lugar, e se eles não conseguissem, né, domar meus animais e tal, ainda tinha um tempo, porque daí eles se alimentariam de mim, eu tava completamente fora. Tá entendendo? Então, assim, nunca deixa ficar no limite da coisa. E nunca ache, se acontecer um estouro assim da boiada, que não tem saída. Porque teve ajuda. Enfim, depois daquilo ali teve ajuda. Minha tia entrou, né, no meio da situação para ver o que estava acontecendo. Ela foi conversar comigo, não sei o quê. Aí voltei a falar com a minha mãe, porque eu não estava falando com a minha mãe nesse momento. Enfim, a gente teve uma briga muito feia. Mas isso tudo tem envolvimento de energia, tá? Enfim. E aí foi que eu comecei, nesse momento, eu comecei a juntar as peças. Que aí foi quando eu encontrei um anjo na minha vida. Que esse anjo, eu não sei o que foi fazer da vida dela. Mas assim, ela nesse momento, ela foi uma peça assim, fundamental pra minha vida. Ela falou assim, pô, mas você sonhou com isso. Pô, mas você sonhou com isso aqui também. Pô, isso pode indicar isso. Você não acha que você sonhando com isso, isso? E aí eu comecei a prestar atenção. É, cara, tem isso. Ih, rapaz. Aí eu comecei, porque até então eu vivia muito no plano material, vamos dizer assim, né? Eu fazia as coisas, tenho que fazer as coisas, que eu fui criada assim, né? Então, assim, E aí, desse momento, né, que aconteceu tudo isso, também eu adquiri um trauma, então eu acabei me tornando um pouco mais dependente de algumas pessoas. E era uma coisa que pra mim não tinha cabimento. Eu me sentia humilhada, né? Enfim, mas eu precisava fazer isso. Por quê? Porque era mais importante, precisava ser protegido e precisava ser cuidado. Então, nesse momento, eu não olhei pra mim, eu olhei pra eles, né? E aí eu virei e falei, eu não vou sair mais de casa. E aí eu vou resolver as coisas de dentro de casa. Mas esse período pra mim foi bom porque, de certa forma, por mais que eu fiquei ali completamente sombria, porque eu descobri que uma pessoa que eu, assim, eu achava assim até que ela era meio esquisita, na verdade, né? Mas eu não achava que ela chegaria a esse ponto. Foi ela quem teve ali ou participação, ou ela pediu alguma coisa. Então eu joguei pro universo, basicamente. Eu quero que ela sinta, porque eu sabia que tinha alguém. Eu só sabia quem era. Quero que ela sinta o mesmo que eu senti. Enfim.
Então, assim, eu joguei isso pro universo, fiquei puta com todo mundo. Eu quero que todo mundo sinta o que eu tô sentindo aqui. Eu não posso sair de casa. Eu quero que todo mundo sinta o que é não poder sair de casa. Porque se você tenta sair de casa, alguém que você ama pode morrer. Eu quero que todo mundo sinta isso. Em 2020 eu fiquei muito pensativa em relação a isso aí, mas enfim. Mas, e depois, em 2020, eu tive mais uma aula, mais uma lição sobre egrégoras, tanto negativas quanto positivas, que eu com certeza em 2019 fiz parte de uma egrégora negativa aí, né? Enfim, com certeza, né? Dados o que aconteceu depois, né? Que eu virei e fiquei, ih, rapaz, o que foi isso? Mas enfim, tá. Depois disso aí teve mais uns momentos bem bizarros da minha vida, mas é sobre isso. Teve outros pedidos que eu fiz que eu tô pensando se isso vai realizar, gente. Mas enfim, tá. Aparentemente, né? Parece que vai. E aí tá, o que que acontece? Mas eu saí do assunto. Então ali eu entrei num processo em que as coisas diminuíram o ritmo pra mim. Mas diminuir o ritmo não quer dizer que você vai ficar ali acomodado na fossa, chorando, porque as coisas não aconteceram da sua maneira. Mas não é você ir mais em busca daquilo que você quer. É onde eu quero chegar. Você diminui o ritmo para ter um tempo para sua mente, dar aquela relaxada, para você focar no que você precisa achar de solução. Que não é acabar com a sua vida, porque senão já teriam encerrado. Do outro lado já teriam encerrado. Porque se você não for encerrado é porque tem mais alguma coisa para você fazer ou para você aprender. E aí você encerrar não vai ajudar em nada porque depois você vai nascer para trabalhar disso de novo. Então você quer passar de novo? Por isso não, obrigada. Enfim, então é sobre isso, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não vale a pena. Resolve logo, né? E resolver não é acabar com tudo. Mas muitas vezes passa pela nossa cabeça, assim, diante de problemas assim, de situações de calamidade intensa, né? Pelo menos que pra você é. Pra outros não seria, mas pra você é. A sua dor é diferente da dor do outro, né? Mas todas elas são importantes. Então, assim, esse vídeo foi mais pra isso, pra te mostrar, assim, diante da minha história, da minha situação, que as coisas elas podem mudar. É só você mudar a rota, vamos dizer assim. Ah, não sei como mudar a rota. Então você precisa trabalhar no seu mental ou junto com alguém que tenha outra perspectiva para encontrar uma solução para aquele teu dilema, para aquela tua limitação. Por quê? Para tudo tem uma saída. Só não tem saída para a morte. A destruição, se eu posso falar tanto em sentido energético para você manifestar, quanto para resolver certos problemas, né? Ela é... Aliás, a maioria das pessoas tende à destruição, né? Se você parar pra pensar, tende a... aquele animal tá me dando problema, vou abandonar. Esse é o pessoal mais bosta, né? Mas enfim. Mas tem situações assim, né? Então, tem muita gente que tende à destruição. A destruição é o quê? Se livrar daquilo. Sem pensar num conjunto. Pensa só em você. Aí pensa só em você. Então, peraí, calma aí. Aquele problema ali tá me dando problema, né? Que eu tenho que resolver aquilo ali. Vou destruir. Destrói, com certeza. Só que, dependendo da sua destruição, aquilo ali pode voltar contra você. Por quê? Porque, bem ou não, quando você destrói alguma coisa, aquela coisa tem ligação com outras coisas. Ou, uma hora você vai ter que passar por aquele lugar, uma hora você vai ter que... Então, assim, é complicado, né? Às vezes é o caminho mais rápido, mas às vezes a consequência é um pouco mais demorada para se resolver. Agora, e pela parte de manipulação para criar solução para todos, demora. E é cansativo. A destruição é assim. A criação é que você precisa de tempo e manifestação. Então, é complicado. Muitas vezes a gente quer recorrer à destruição. Só que é complicado, porque mesmo quando você faz uma magia para alguém, aquele resquício de energia vai ficar com você, né? E às vezes você acha que depende da situação, né? E tem situações assim tão... justiças extremas, né? Que eu não julgo ninguém, não. Não julgo a pessoa querer botar ali a mão na destruição porque aquela pessoa te destruiu. Eu não julgo. Mas saiba que mesmo sendo assim, você vai botar a mão naquela massa, né? Então você, de certa forma, você encosta, né? Naquela energia. Então tem que ter muita destreza para aquilo não vir te afetar de uma forma extrema. E muitas vezes a gente joga um negócio, aquele negócio ele dá uma volta e volta, né? Então, assim, tem que ser
Tem que saber muito o que você está fazendo, qual a sua finalidade, se você está dentro da justiça, né? Porque quando você está dentro da justiça é bem capaz daquilo não voltar. Mas quando você está fora, é complicado isso daí. Então, assim, inclusive, esse item, né, da justiça foi que eu utilizei para devolver com bastante vingança ali, e aquilo ali não voltou contra mim de forma intensa, porque eu estava dentro ali da razão. Eu não ataquei o inocente, né? Eu não só devolvi aquilo, joguei um pouco de energia também, né? Porque eu estava com raiva, não sabia quem era, acabei me decepcionando, que foi uma pessoa que eu julgava que era minha amiga, na verdade estava me apunhalando pelas costas até com magia. Mas essa pessoa perdeu algo que era muito valioso para ela. Eu tenho certeza que era. Enfim. E eu cortei contato, obviamente, né? Depois de tudo isso. Eu resolvi cortar contato. Aproveitei ali que ela estava dando um distanciamento, né? Pra cortar de vez. E não pretendo voltar. Enfim, então, é sobre isso. Sair do esquema. Não sei nem como é que eu vou fazer na edição. Então é isso, né? É complicado, mas tem que buscar uma resposta. Que fica só no, isso é complicado, isso não vai resolver. Né? Que eu volto lá no início do vídeo, né? Que eu falei isso. Então você fala, é complicado, você sabe que é complicado. Mas o complicado não é impossível. Então é sobre isso. Não deixa chegar no limite. Se tiver um rompante extremo de vida com alguém, mesmo que essa pessoa não seja da saúde, seja uma pessoa qualquer, e se essa pessoa, ela expressar pra você indiferente, sabe que ela não é a pessoa certa pra você dividir aquilo, procura outra. Enfim, porque tem pessoas que elas estão muito ocupadas com o seu próprio umbigo. Inclusive, hoje em dia é muito assim. Você olha assim e você vê pessoas oferecendo serviços com preços exorbitantes por aí. E você precisa de uma ajuda, mas você não tem como pagar naquele momento. Então, assim, é complicado, nesse sentido, você ficar dependente de uma via de, como é que eu vou falar, de ajuda ali. Então procura outra pessoa que possa te dar uma ajuda. Se aquela pessoa está muito ocupada com pessoas que podem pagar aquele preço, existem outras pessoas que podem te dar um conselho. Durante toda a minha vida também, eu encontrei situações em que eu queria uma leitura de cartas, em que eu queria um trabalho de magia, em que eu queria ali um direcionamento e sempre tinha um custo, sempre tinha um valor. Mas durante todo esse meu trajeto não podendo pagar, existiam pessoas que pelo menos alguma coisa podiam falar para mim. E dentro dessa fala, eu raciocinar para eu poder resolver alguma coisa, ou para eu poder ter ali pelo menos uma visão de algo que poderia ali ser trabalhado para eu sair daquele problema, para eu ver uma saída, ou tentar achar uma saída. Né? Então, assim, mesmo que você não possa pagar o serviço agora, preste atenção nas entrelinhas do seu redor, nos seus sonhos, nas pessoas que têm uma palavra para te dar, seja por leitura de cartas aqui no YouTube, ou seja por outras situações da vida, padrões de mensagens que são sempre passados para você. Isso acontece muito comigo. A pessoa fala de um assunto, eu fui para um outro grupo, de repente a pessoa está falando do mesmo assunto, aí eu saio do WhatsApp, vou lá na frente, escuto o vizinho falar do mesmo assunto, ou parecido, né, que me lembrou aquilo lá. É porque tem alguma coisa ali que ou é para você ou é para alguém que está perto de você. E aí é possível que você de repente vai passar até uma mensagem para alguém e esse alguém pode vir a te ajudar. Isso já aconteceu comigo também. De eu pegar e aí entra numa situação da leitura de cartas. Então assim, eu tava dentro de uma bolhazinha assim que tinha poucas pessoas que me ajudavam e eu tava vendo o mundo inteiro como se fosse aquela bolha ali de pessoas ali que estavam agindo dessa maneira. Então, assim, eu resumi o mundo àquela bolha de pessoas que me rodeava. Enfim, então daquela bolha, 1% presta. Enfim. Então, o mundo inteiro é assim. E aí, de repente, quando eu saí daquela minha bolha, que eu comecei a trabalhar com pessoas, né, assim, eu fazia leitura de cartas para mim, para alguns amigos, que para mim eram importantes ali, fizeram parte ali de uma grande ajuda na minha vida. E depois eu comecei a expandir, né, um amigo chamou uma pessoa, outra pessoa e tal, foi fazendo ali horas de, como é que fala o nome? Caridade, né? Até para eu pegar experiência, né, com a leitura de cartas e tal. Ora, eu fazia com um preço fictício, vamos dizer assim, né? Tipo, R$10 que pergunta, isso não existe, né? Mas era para poder ter ali alguma troca e quando a pessoa não podia me dar nada em troca, né? Enfim. E aí, de repente, uma dessas pessoas, que eu fiz ali uma leitura de cartas, identifiquei que o problema não era um, era outro, foi resolvido e tal. De repente, do nada, essa pessoa me fez um pix de R$50. Eu falei, R$50?
o que essa pessoa quer, cara? E ela virou e foi agradecer. Porque ela tava pensando na palavrinha com S também. E de repente resolveu o problema dela. Era uma questão espiritual, era uma amarração. Enfim. E aí ela fez, falei, por que essa pessoa me mandou R$ 50 só por causa disso? E aí eu comecei a falar isso para outros amigos. Falou, porque ela tá grata, mas a ponto de dar R$ 50. Então assim, era uma coisa que eu não vi na minha vida. Era uma coisa que eu presenciei com outras pessoas de fora, sabe? A gratidão era uma coisa escassa. Agradecer, nem eu sabia agradecer. Que dirá receber agradecimentos, sabe? A maioria era assim, tipo, obrigada e tal, virou as costas e acabou, mas foi de boca mesmo, sabe? Então, assim, de repente alguém fazer alguma coisa como agradecimento, eu falei assim, que mundo que eu tô, gente? Pra onde eu fui? Então, assim, tipo, eu comecei a ver que fora daquela minha bolha tinha pessoas legais. Então, assim, tem muita gente que fala mal das redes sociais e tal. Existe a parte tóxica das redes sociais, existe, com certeza, mas me fez bem. Mas é isso. Então se atentem, pelo menos pra mim, né, funcionou assim. Eu acho que funciona mais ou menos assim. Se tiver algum psicólogo que quiser colocar mais alguma coisa nos comentários, pode colocar. Eu fico muito feliz, na verdade, né? Como eu falei, não substitui consulta nenhuma, pelo contrário, você tem que ter um diagnóstico, né? Às vezes não é uma coisa espiritual, às vezes não é uma coisa emocional, às vezes é uma coisa psicológica mesmo. E aí o psicólogo vai te ajudar. Ou às vezes é uma coisa física. E aí, de repente, um nutricionista ou um psiquiatra vai te ajudar. Então, assim, tem que investigar a causa. Mas tem saída, tem saída. Calma que tem saída. Tá bom? É sobre isso. Se precisar conversar, pode me mandar mensagem lá no WhatsApp. Eu demoro pra responder, mas eu respondo. Depois de dias, mas eu respondo. Enfim. Então é isso. Esse é o meu relato, tá? Minha perspectiva diante do assunto. E sim, você tem que diminuir o seu ritmo dentro das suas possibilidades financeiras, dentro das suas possibilidades físicas, porque você precisa de tempo para se autoanalisar e se autoconhecer e se autoentender para ver aonde está o seu problema, porque muitas vezes esses profissionais podem te ajudar, mas eles só vão te ajudar com a sua ajuda, porque o problema é seu. Então você precisa resolver junto com eles. Então para isso a gente precisa de tempo, para pensar, para analisar. E você querer correr para manifestar as coisas sem resolver o problema, você só vai carregar todo aquele problemão junto com você e se cansar muito mais e não conseguir chegar ao ponto que você quer resolver, ao ponto que você deseja chegar. E assim, então você precisa resolver o que você está carregando primeiro, para você poder chegar até lá. Senão você não consegue chegar nem até o meio do caminho, que você já vai ficar super cansado, exausto e não vai conseguir mais caminhar. Ou, se você não resolver aquele problema que está no meio do caminho, você vai pisar nele, vai machucar seu pé, vai se ferrar de novo, vai ter um monte de problema ali, que nem aconteceu comigo, foi uma coisa atrás da outra, né? De 2016 a 2021, vou botar 21, porque 21 ainda tinha umas coisinhas ali pra ajeitar, até 2020, mas indo um pouquinho pra 2021, foi resolução de problema. Não tinha muita ajuda, mas eu tinha aqui, ó, um negocinho aqui, outro negocinho ali. Então, assim, você busca as respostas que elas vão chegando aos poucos. Sem ansiedade, tudo no seu tempo. Tudo no tempo que eles querem que você resolva. Porque também tem coisas que têm um tempo específico para serem resolvidas. Então, assim, e tente entender o recado que o outro lado está tentando passar para você. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente pensa que uma coisa tem que ser resolvida daquela maneira, mas a espiritualidade ela tem uma outra cabeça, ou uma outra intenção. Então é tentar entender ali o que eles estão querendo de você, ou para você. E se comunicar mesmo, conversa mesmo. Eu muitas vezes penso até perco a linha, xingo, falo um monte de besteira quando tô estressada. Depois eu peço desculpa, mas é meu jeito. Acho que eles sabem como é que eu sou. Só que eu não falo sério, né? Mas enfim. É sobre... Quer dizer, às vezes eu falo sério. Mas deixa quieto. Enfim, já falei muito. Eu espero que eu possa ter ajudado pelo menos um pouquinho com esse relato, né? Pra quem acha que tá sem saída, às vezes é só uma modificadinha. Às vezes, ao invés de você pular na frente, você entrar no trem. E as coisas vão ser diferentes. Sabe? Às vezes é você, em vez de fazer isso, ver uma outra coisa que você acha que não vai resolver todo o seu problema, mas de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de pouco em pouco, você vai construindo um castelo. É sobre isso. Aos poucos você vai resolvendo. Então, não perca as esperanças. E tem mais coisas para você adicionar dentro da sua mídia, que é a experiência de... Isso aqui é uma experiência. É uma experiência, porque vai acabar. Todo mundo vai acabar. Então, uma hora você vai acabar. Para que você vai adiantar isso?
se você tem uma coisa para aprender, uma coisa para passar. É mais ou menos isso, tá? Então, se você não aprender uma coisa para passar, vai voltar para passar de novo. Então, não adianta. Tipo isso, eles querem te passar algum ensinamento, ou eles querem te passar alguma experiência, ou eles querem que você veja alguma coisa da perspectiva de uma outra pessoa de uma vida passada. Enfim, tem N coisas ali, só que você só vai entender se você parar. Dá um tempo. Não é ficar ali por anos parado, não. É dar um tempinho só. Respira. E a ansiedade, quando eu tava com crise de ansiedade, lá quando eu tava com o processo de obsessão, com aquele ser lá chato pra caramba, que tinha um cheiro específico. Eu sentia o cheiro dele. Cara, isso aí dá outro papo, outra história. Enfim, quando tava nesse momento, eu tinha crise de ansiedade. E uma das coisas que eu não fazia era respirar. Eu procurei meditação para controlar a ansiedade e eu comecei a descobrir que não era a meditação que estava funcionando em mim, pelo menos para mim. Não era a meditação, era o respirar, porque toda meditação tem um exercício respiratório. Então, quando eu entrava naquele padrão de respirar, dava aquela pequena acalmada na ansiedade. Mas tem ansiedade que é coisa física também, substância que precisa ser colocada para dentro do organismo. Então aí entra o psicólogo, aí entra o psiquiatra, enfim, aí é outra situação. Então você precisa buscar um profissional se isso não está te resolvendo ali um momento de tentar parar, respirar e se conectar com alguma outra coisa que a meditação está passando. Aquela meditação de realinhamento dos chakras, né, também foi muito boa, eu gostei muito também. Entre outras aí, que tem muito boas na internet. Enfim, é isso. Chega de falar. Um beijo, fica bem e até... Fogos de repente. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.